Bom dia, meus caros alunos. A aula de hoje é sobre cinética em bioquímica, catálise enzimática. Eu estava pretendendo colocar essa aula ontem, mas não foi possível. Eu vou ver se eu coloco hoje, então, no YouTube gravado. Os slides já estão em formato PDF, no SIGA. E esta aula, o assunto dessa aula está no livro do Atkins, volume 2, capítulo 23. Maud Menten, que é essa senhora aí à esquerda, foi uma canadense que foi a primeira médica canadense a obter um doutorado, tá, no Canadá. E à direita nós temos o pesquisador físico alemão Leonor Michaelis. E juntos ela fez parte do doutorado dela, a pesquisa dela na Alemanha com ele. Depois voltou para os Estados Unidos, em Chicago, onde ela concluiu o doutorado. Um trabalho que ficou conhecido e que é muito citado até hoje foi que eles publicaram a cinética de ação hoje é conhecido como invertase, a enzima que catalisa a inversão da sacarose. Na época se chamava invertina. Outra curiosidade é que esse trabalho foi publicado em 1913, no mesmo ano que o Instituto Eletromecânico de Itajubá, que é o precursor da atual universidade, né, da Unifei, foi fundado em 1913. Muito bem. Opa, deixa eu clicar aqui. Tá bom, você tem que clicar um pouquinho fora. Falando do complexo enzima-substrato. Enzimas são catalisadores biológicos homogêneos e são proteínas especiais ou ácidos nucleicos, que têm um sítio ativo, um local nessa molécula, que é responsável pela ligação da molécula reagente, nós chamamos essa molécula de substrato em bioquímica, e pela transformação deste substrato nos produtos da reação química. A palavra enzima vem do grego enzymon, que significa fermento. Neste gráfico, a figura 23.1 do Atkins, nós temos a energia potencial dos reagentes e produtos em função da coordenada de reação. A curva em rosa vermelho é a reação não catalisada e a curva em azul corresponde à reação catalisada pela enzima. Um catalisador, o que ele faz? Ele abaixa a barreira, tem uma barreira de energia entre o nível energético dos reagentes até chegar no nível dos produtos, em geral menor o dos produtos, mas não necessariamente. Essa barreira de energia e ativação, na presença de um catalisador, ela é reduzida, proporcionando um caminho que exige menos energia. Uma reação bioquímica dos seres vivos é impensável fazer nas condições que uma indústria petroquímica, por exemplo, faz em alta temperatura, em alta pressão, porque as células dos organismos vivos não suportam, temperaturas muito elevadas, nem pressões muito elevadas, com raríssimas exceções, alguns organismos, pH, etc. Bem, já que uma enzima é uma proteína, vamos falar um pouco sobre a estrutura primária, secundária, terciária e quaternária das proteínas. A estrutura primária é a sequência pela qual os aminoácidos estão ligados entre si. Alanina, arginina, leucina, valina, glicina, serina, isoleucina, etc. E por aí vai, valina, fenilalanina, metionina. Então, a forma como os 23 aminoácidos que existem na natureza estão ligados entre si, isso determina a estrutura primária de uma proteína. Um mesmo organismo vivo, seja uma aranha, seja uma planta, um vegetal, tem dentro dele milhares, talvez até milhões de diferentes proteínas. Cada proteína tem uma sequência de aminoácidos muito única e particular. Essa estrutura primária de uma proteína, digamos que isso aqui fosse como se fosse uma linha, um barbante, um fio, uma corda. Esse barbante ele pode formar zigs e zags, como esse S aqui, tá? E essa letra aqui vai haver interações
que estão aqui representadas por essas ligações, esses tracinhos. O que são essas ligações? Geralmente pontes de hidrogênio, algum outro tipo de interação química, molecular, que faz com que aquela estrutura primária, né, aquele fio, por assim dizer, ou se enrole na forma de uma alfa-hélice, ou o que a gente chama de beta-sheet, uma folha, né, beta. Então, esse enovelamento ou essa formação dessa hélice é a chamada estrutura secundária da nossa proteína. Depois, nós podemos ter ainda uma série de diferentes alfa-hélices e folhas beta se organizando de uma forma muito particular, tridimensional, e é a chamada estrutura terciária da proteína, que é o que nós vemos aqui. Tá? Então, isso aqui é a estrutura terciária. Essas estruturas secundária e terciária ocorrem devido a uma série de tipos de ligação hidrofóbica, pontes de sulfeto, ligações de hidrogênio, interações hidrofílicas ou eletrostáticas iônicas, tá? Entre os átomos que constituem a própria proteína. Além da primária, secundária e terciária, existe a possibilidade de combinar-se duas ou mais estruturas terciárias numa estrutura tridimensional ainda mais complexa, que é a chamada estrutura quaternária da proteína. Então, uma enzima também contém todas essas estruturas, inclusive a quaternária, é claro. Aqui vocês veem uma representação da estrutura quaternária da enzima acetilcolinesterase, uma enzima extremamente importante para todo ser vivo. Não sei se os vegetais têm, mas todos os animais, desde insetos até mamíferos, aves, etc., têm acetilcolinesterase. Okay? A estrutura do sítio ativo numa enzima ela é particular e específica à reação que ela catalisa, sendo que grupos atômicos, moléculas, grupos químicos no substrato, interagem com grupos químicos no sítio ativo da enzima através de interações como ligação de hidrogênio, van der Waals, eletrostática, etc. As reações catalisadas por enzimas também podem ser inibidas por moléculas que interferem na formação dos produtos, que isso é a base de inseticidas, mas também de moléculas como fármacos. Tá? Nós vamos ver numa próxima aula essa questão dos inibidores. Como que funciona essa relação enzima com substrato? Se nós representarmos pela letra E a enzima e pela letra S o substrato, SE seria o chamado complexo enzima-substrato. Tá? Existe um modelo chamado modelo chave-fechadura. Então, o substrato ele se encaixa num sítio ativo da enzima, ou porque esse sítio já tem um formato muito específico para o encaixe daquele substrato, por exemplo, aqui um cone, né? Então, existe um buraco cônico nessa enzima, buraco por assim dizer. Ou ele não tem exatamente o formato cônico, mas quando o substrato se aproxima da molécula da enzima, a própria molécula do substrato induz a um ajuste que torna possível o acoplamento muito perfeito, muito um encaixe mesmo no molde chave-fechadura, por isso que se chama modelo chave-fechadura. De tal maneira que a enzima ela é altamente específica, ela só catalisa uma determinada reação para um tipo particular de substrato. Da mesma forma que uma fechadura só é aberta pela sua chave correspondente, uma enzima só vai catalisar a reação química com um substrato também correspondente que se encaixa de forma muito bem feita, muito particular, né, da molécula com a enzima. Então, o substrato seria, digamos, a chave, a enzima seria a fechadura. Michaelis e Menten fizeram um trabalho e propuseram um mecanismo. As principais características dessas reações bioquímicas enzimáticas é que, numa consideração inicial do substrato S0, a velocidade inicial da formação do produto P é proporcional à concentração total da enzima E0. Por um dado valor da consideração inicial da enzima, baixos valores da consideração do substrato, a velocidade de formação do produto é proporcional à concentração inicial do substrato. Por um dado valor da concentração inicial do substrato, de enzima, e altos valores da concentração do substrato, a velocidade de formação do produto será independente da concentração do substrato, atingindo um valor máximo, chamado velocidade máxima Vmax.
E aí nós temos as seguintes equações químicas. Enzima mais substrato no sentido direto com uma velocidade K1, levando ao chamado complexo enzima-substrato. Nesse complexo enzima-substrato, que é o nosso intermediário de reação, lembra o nome do conceito intermediário? Ele pode, numa reação, levar aos produtos, mais a liberação da enzima, que pode atuar num novo ciclo, voltar ao início da reação, com uma constante velocidade K2. Mas o intermediário ES, complexo enzima-substrato, também pode voltar no sentido inverso, com a constante K1', de tal maneira que não leva à formação de produtos, mas libera novamente a enzima e a molécula do substrato sem reagir. Se nós colocarmos num gráfico a velocidade da reação dividido pela velocidade máxima, nós teremos um gráfico de 0 até 1, em que 1 tende à velocidade máxima, em função da concentração inicial do substrato. E esse gráfico vai dar essa curva aqui, que tende a um limite assintótico. Tá? Então, aqui nós temos as três constantes de velocidade, certo? O que Michaelis e Menten propuseram? Que a velocidade V da reação catalisada pela enzima é aquela constante K2, no segundo passo, que leva aos produtos, multiplicado pela concentração inicial da enzima, dividido por 1 mais uma constante que eles chamaram casão-emão, dividido pela concentração inicial do substrato. Essa constante casão-emão é a chamada constante de Michaelis-Menten, e se pode mostrar que casão-emão é igual a K1' mais K2 dividido por K1, as constantes de velocidade. Essa constante de Michaelis e Menten é característica de uma determinada enzima que atua sobre um determinado substrato. Como exercício, tarefa para depois vocês concluírem, deixo aí para vocês, usando a aproximação do estado estacionário que nós já vimos, demonstrar essa equação de Michaelis e Menten. Demonstrar também que, para a mesma equação, se a concentração inicial do substrato é muito menor que a constante de Michaelis, então nós temos que a velocidade é dada por isso aqui, K2, que multiplica a concentração inicial de enzima, vezes a concentração inicial do substrato, dividido pela constante de Michaelis-Menten. Por outro lado, se a concentração inicial do substrato for muito maior que a constante de Michaelis, então a velocidade é simplesmente a velocidade máxima, que é igual a K2 multiplicado pela concentração inicial da enzima. E também como tarefa de casa, como se pode determinar os valores das três constantes de velocidade, K1, K1' e K2, do mecanismo de catálise enzimática? A resposta está nas páginas 405 e 323 do Atkins, volume 2, nona edição. Mas eu espero que vocês primeiro tentem fazer, antes de olhar a resposta. Como está chegando o tempo máximo aqui do Screencast-O-Matic, eu vou interromper essa aula aqui e a gente continua numa próxima gravação daqui a pouco, parte 2. Obrigado. Até já.